Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 2, e o nosso tema é nem pobreza e nem riqueza, mas o necessário. Irmãos, nossa lição nós vamos ver que nós não devemos se apegar às riquezas, mesmo que Deus saiba aquilo que a gente precisa, nós temos que nos esforçar para adquirir uma estabilidade profissional, material, porém não tem que ser esse o nosso alvo total, mas sim algo que a gente precisa para a nossa subsistência. No nosso texto do dia, que está em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, nós colocamos as nossas forças, tudo aquilo que nós somos, ali estará o nosso coração, todo o nosso interesse. Então veja que Jesus, ele falando aos discípulos, falando ao povo naquele momento, fala: olha, tome cuidado onde você coloca o vosso tesouro. Que o tesouro, meus irmãos, não é exatamente o dinheiro aqui no momento, mas sim aquilo que nós somos, os valores que nós temos. Então nós temos que tomar cuidado aquilo que nós estamos colocando o nosso coração. E na nossa síntese, o dinheiro pode se tornar um Deus ou um instrumento de bênção. Tudo vai depender da forma como o crente o utiliza. Irmãos, infelizmente hoje, com essa teologia da prosperidade, tem prejudicado muito a questão dos crentes entender o que é finanças. Porque hoje se vai para a igreja para adquirir, para conquistar bens financeiros. Na verdade, o evangelho ele vem, claro, Deus sabe, Jesus sabe aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência, porém, mais do que tudo isso, nós precisamos de ter paz com Deus, temos que ter a presença de Deus em nossas vidas. Isso é muito mais prioridade do que propriamente os bens financeiros, porque isso vem, meus irmãos, nós trabalhando, vem, mas claro, a gente tem que buscar uma casa, ter uma estabilidade como nós falamos no começo, mas não tem que ser todo aquilo que nós somos, colocar tudo aquilo que nós temos, o nosso tempo, a nossa vida toda para isso. Porque mais do que isso, tem que existir a paz de Deus dentro de nós. O nosso texto bíblico que está em Deuteronômio 28, do 1 ao 6, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, a questão de se exaltar sobre todas as nações na terra aqui, claro, o povo de Israel seria um povo exemplo para as outras nações. Mas voltando àquela questão da teologia da prosperidade, nós vemos que faz com que o povo ache que tem que ser tudo aquilo mesmo, tem que conquistar, porque senão Deus não é Deus na minha vida. E aqui quando Moisés está escrevendo, está falando ao povo, ouvir a voz de Deus, se atentar à voz de Deus. Nós sabemos, irmãos, quando nós estamos colocando todas as nossas forças em certas coisas, até o jovem, eu vou fazer faculdade, eu preciso fazer faculdade, eu preciso estudar, eu preciso não sei o quê, e passa a vida toda ali, claro, é necessário, estudando, não vai para a igreja, não vai para a escola dominical, não se interessa pelas coisas da igreja. Por quê? Porque precisa estudar, eu preciso conquistar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso, e depois acaba até se desviando da igreja. Ou não se desvia exatamente da igreja, mas se desvia dentro da igreja. Ou não se desvia exatamente dentro da igreja também, alguns se desviam, outros não. Ou perde o interesse pelas coisas de Deus e vai para a igreja, eu vou para a igreja, e começa até a ter outras indagações. Mas aqui em Mateus 6, 19 a 24, diz assim: não juntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E também aqui o versículo 23, se porém os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se porém portanto a luz em ti, que em ti há, são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aqui no versículo 19, Jesus está falando: não ajunteis tesouro na terra. Nós precisamos, mas adianta, nós colocamos todo o nosso fôlego, toda a nossa vida em certas coisas e depois passa. Então nós temos que saber até onde o nosso braço pode alcançar e não tendo que prejudicar ou impedir ou acabar influenciando acerca da minha vida com Deus. É claro, meus irmãos, quem tem mais tempo, ora e busca, aqueles que estão buscando mesmo uma condição, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, mas também Deus sabe até onde você pode ir, e você também sabe, nós sabemos. E aqui no versículo 23, aonde nós temos colocado os nossos olhos? De que forma nós temos olhado as coisas? Aquilo que nós olhamos, mesmo que uma pessoa está do lado da outra, estiver olhando para algum lugar, não é a mesma visão que elas têm, a interpretação que vai para o cérebro é diferente. Então nós temos que tomar cuidado aonde nós estamos colocando
os nossos olhos. A nossa introdução vai dizer que nós vamos abrir uma série de 4 lições acerca dessa questão do material, da teologia da prosperidade, que tem feito com que muitos crentes acham que tem direito de ser rico, que tem direito de ficar bem na vida, que tem direito, porque Deus vai dar, porque eu sou príncipe, eu serei cauda, eu não serei cauda, eu serei cabeça. Irmão, se nós vivêssemos num mundo que todo mundo fosse patrão, não existiria empregado. Então veja que não é assim, não é bem assim que as coisas são. E aqui na introdução, para analisarmos qual é a perspectiva cristã e bíblica em relação ao dinheiro, temos que primeiro analisar qual era a perspectiva do povo hebreu. E assim o faremos com base no texto de Deuteronômio 28. Somente depois poderemos analisar o ensino de Jesus em Mateus 6,19, os quais foram as suas recomendações aos seus discípulos. Em Deuteronômio 28, meus irmãos, o povo estava indo para conquistar uma terra. Eles teriam que administrar a terra. Aqui em Mateus 19, Jesus está falando, olha, calma, cuidado com as riquezas, cuidado em colocar o seu coração. Tudo tem que ser o quê? Tem que ter um equilíbrio. E aqui na parte 1, aqui, diz assim, a prosperidade atrelada à obediência. Os expoentes da teologia da prosperidade erroneamente defendem que aqueles que estão enfermos, enfrentando um tempo de escassez ou de sofrimento, estão em pecado ou perderam a fé. Infelizmente, eles atrelam isso acerca que o povo tem que estar bem, nós temos que estar sempre bem, tudo tem que estar tudo certo para nós, sempre a gente tem que estar sempre numa situação boa, não pode ficar doente, não pode ter dor de cabeça porque isso não é pecado, está passando por uma crise financeira em pecado. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses dizendo, olha, aprendi a ter riqueza, aprendi a ter escassez, e fala mais algumas outras coisas, mas ele diz assim no final, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter riqueza como a ter pobreza. Para mim, tá bom, como quem diz, né? Eu aprendi, e nós às vezes temos que aprender assim também, a sermos fiéis a Deus na riqueza, quando está tudo bem, e também quando está tudo mal. Mas a teologia da prosperidade diz que não é assim. Se nós estivermos nessa situação, nós estaremos o quê? Em pecado. Aqui na última parte aqui, da parte 1, do tópico 1, parte 1, diz assim, a teologia da prosperidade é a teologia da barganha com Deus. Entretanto, já no Antigo Testamento, tal ensino errôneo era questionado pelos servos de Deus, como por exemplo, Jó. Irmãos, infelizmente hoje tem a barganha. Quer ver o pessoal dar muita oferta para a igreja? É o homem, o irmão, o pastor, quem for que for ministrar a oferta, ficar falando, olha, dá 10 que você vai receber 100, dá 100 que você vai receber 10 mil, você tem que colocar, você tem que plantar para você colher 100 vezes mais, é a campanha, não sei o que. Irmãos, o povo vai, porque é a barganha, você deposita para você arrecadar, é como se fosse um plano de previdência, né? Você dá e depois você recolhe, uma poupança, você dá e os juros vai render para você recolher, mas é muito rápido, isso aí é muito rápido, porque as pessoas acreditam assim. Porque a teologia da prosperidade é uma linha teológica que dá todos os indícios que ela está certa, mas na verdade no contexto bíblico ela está totalmente errada. E aqui na parte 2 aqui, as bênçãos da prosperidade são consequências naturais. É interessante notar que Deuteronômio 28, 2 ao 5, destaca que as bênçãos não são buscadas, elas são atraídas pela atitude obediente daqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus. Mesmo nós obedecendo à voz de Deus, não quer dizer que a gente vai ser rico. Porque os bilionários do mundo, eles não temem a Deus. E eles são bilionários. As pessoas, meus irmãos, são ricas, às vezes nem sabem, nem quer saber de Jesus. Mas quando a gente fala obediência, nós seremos atraídos às bênçãos. Mas tudo é um processo na vida. Às vezes Deus vai dar, às vezes Deus não vai dar. É assim que funciona, irmãos. Infelizmente, nós temos que estar atento a essa questão. Se Deus quiser dar para nós uma bênção material que venha a ser um diferencial entre outros, glória a Deus, amém. Mas e se Deus não quiser? Amém também. Então nós temos que estar naquela passagem que Agur disse, a última parte, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me no pão da minha porção acostumada. Porque se eu tiver muito, eu não venha me esquecer de ti. E se eu tiver pouco, eu não venha roubar. Foi isso, isso está em Provérbios 38. E quando o Agur estava falando, então, meus irmãos, nós temos que pedir para Deus a porção acostumada, aquilo que é para a nossa subsistência. Se nós podemos ter a oportunidade de ter um pouquinho melhor, de conquistar algo melhor, glória a Deus por isso. Mas e se não for assim?
né? Porque a teologia da prosperidade defende que todos têm que ser ricos. Irmão, nós sabemos que não tem como. No mundo que nós vivemos, não pode todas as pessoas do mundo serem ricas, porque senão as riquezas naturais não vai dar para todo mundo. Mas eu não quero dizer que alguns têm que ser miseráveis, não é isso. Eu quero dizer que tem que ser que nem a igreja primitiva, nós temos que repartir. E outra questão também, a gente não pode querer buscar totalmente a riqueza, porque ficar atrelado a isso, acreditar na teoria da prosperidade e achar que essa tem que ser o foco da nossa vida. Temos que colocar todas as nossas forças, porque eu tenho que dar 10, porque eu tenho que dar 20. Não dá o dízimo por obediência, dá o dízimo por barganha. Não dá uma oferta por gratidão, mas dá oferta porque acha que vai receber 10 vezes mais. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A parte 3, bem-aventurados quem mantém sua integridade o tempo todo. O fato de possuir muitos bens materiais e prestígio pode significar para algumas pessoas sucesso e garantia de uma vida feliz. Contudo, isso não condiz com a realidade bíblica. Existem muitas pessoas desfrutando de prosperidade financeira, porém infelizes e depressivas. Irmãos, infelizmente hoje, as pessoas que têm mais poder aquisitivo são as pessoas que mais gastam dinheiro com os psicólogos, com psiquiatras, com remédio para dormir. E nós que somos crentes, meus irmãos, às vezes a gente não tem tanta condição financeira, ou não temos, e a gente ora a Deus, pede a Deus, o Espírito Santo vem, coloca a paz no nosso coração e nós dormimos muito bem. No Antigo Testamento fica claro que muitos servos e servas, embora obedientes a Deus e fiéis, passaram por várias privações, como por exemplo o profeta Jeremias. Isso não quer dizer que pelo fato de nós sermos obedientes a Deus, nós seremos milionários, seremos ricos. Vamos pedir para Deus, meus irmãos, aquilo que é subsistência para a nossa família, aquilo que vai gerar para a nossa família, aquilo que é de melhor. Você, jovem, você, moça, você, moço, saiba, você tem que trabalhar sim, conquistar, mas é para o benefício da sua família, não para a satisfação. Porque as pessoas querem conquistar, meus irmãos, olha, veja bem isso. A pessoa quer conquistar não para ter um conforto, mas para mostrar para outra que ela pode, para mostrar para outra que ela tem. Então, às vezes, ela nem desfruta aquilo que ela está pedindo para Deus, aquilo que ela está buscando. Porque o alvo dela é mostrar para a família, é mostrar para os amigos, é mostrar para aquele irmão que me humilhou e agora agora ele vai ver quem eu sou. Então, às vezes, ela está pedindo tudo isso, está correndo atrás de toda essa satisfação. Não é nem para o conforto dela, é para mostrar para outra que ela pode. E aqui no tópico 2, a prosperidade financeira e o cristianismo. O maior tesouro é fazer a vontade de Deus e viver em paz, né? Numa sociedade como nós temos hoje, meus irmãos, que cada hora aqui como vai dizer no tópico aqui, nessa parte que é ter o consumismo, né? Sai um celular hoje, ele já tem uns 3 lançamentos para frente, mas sai um celular hoje é um aplicativo, alguma coisa que vai diferenciar o anterior. Preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso possuir. Sai um carro, uma coisinha ou outra que vai ter a mais, eu preciso ter 0, porque eu tenho que ter 0, porque eu preciso disso. Irmãos, isso é o consumismo. E nós vemos que as pessoas trabalham muito, não tem tempo de ir para a igreja, não priorizam as coisas de Deus para quê? Para possuir, para conquistar. Não que isso seja errado. Mas a pessoa, essa é uma rotina de vida para ela, isso é uma questão de vida ou morte para ela. Ela tem que viver assim, isso que deixa ela feliz. Eu preciso ter tal roupa, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso fazer viagens, eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, o que eu sou, mas a pessoa é infeliz. E aqui vai dizer, bem, o importante é nós temos o quê? Paz com Deus. Infelizmente, não adianta a gente querer ter tudo, porque na verdade, querer ter tudo vai acabar não tendo absolutamente nada diante de Deus. Porque gastaremos todas as nossas forças, atenções, o nosso fôlego, a nossa dedicação seria toda para essas coisas. E na verdade nós temos que poderar e ser equilibrados. A parte 2 aqui é a metáfora do olho como lâmpada do corpo. O reino de Deus irrompeu num tempo em que o mundo do primeiro século estava em profunda crise, né? A maioria na pobreza vivia ansiosa pelas coisas fundamentais da sobrevivência, em grande expectativa pelo futuro, com a fé na esperança messiânica. Então as pessoas esperavam por Cristo, porque a vida era difícil. Principalmente na igreja primitiva, a vida era muito difícil. As pessoas que tinham um pouquinho de abundância começaram a igreja primitiva, dividiam com os outros. Mas a vida sempre foi muito difícil. Então, nós vemos que a esperança era a volta de Cristo.
Aqueles que não têm muito, é engraçado dizer, mas aqueles que vivem uma vida dificultosa na questão financeira, esperam ansiosamente para Jesus voltar, anseiam, mas aqueles que têm muito, não, Senhor, espera um pouquinho que eu preciso fazer aquela viagem, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso conquistar tal carro, eu vou trocar de casa, e ficam nesse ciclo vicioso nessa terra. Não é errado nós termos prosperidade, o errado é como falou no começo, Mateus, Jesus falando, olha, não coloque, onde você colocar o seu tesouro, ali estará o vosso coração. Não é errado ter prosperidade, o errado é colocar o nosso coração na prosperidade. Na parte 3, a escolha entre servir a Deus ou ao materialismo, o Deus Mamon. O capítulo 6, Jesus está dizendo acerca disso. Jesus está falando, olha, veja bem o que vocês vão fazer, onde vocês estão colocando os vossos olhos, o que vocês estão fazendo. Né? Porque o Mamon é um Deus, é o dinheiro, é um Deus que tem afastado muitos crentes acerca da verdade. É um Deus que deseja que Jesus não volte, porque querem conquistar, querem possuir. É um Deus que faz com que o irmão humilhe o outro irmão, porque acha que tem mais do que o outro. Então veja, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado com esse materialismo ao qual está havendo hoje dentro da igreja, um materialismo desenfreado, uma teologia de prosperidade totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a salvação. Porque se fala muito dessa terra e pouco do céu. Se fala muito dessa terra e se alerta pouco sobre o inferno. Então a teologia da prosperidade é uma teologia maligna, uma teologia terrível, que tem desviado o foco dos crentes acerca do que é verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho não veio, Jesus não veio para dar riqueza para ninguém. Mesmo que os judeus esperavam o Messias, que pudessem os libertar e eles pudessem ser um reino próspero. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, com paz em Cristo Jesus. Não quer dizer que nós seremos pobres, miseráveis, então quer dizer que ser crente é não ter dinheiro. Não é isso. Mas nós temos que nos contentar com aquilo que Deus está colocando na nossa vida nessa terra. Se o irmão tem mais do que nós, amém. Porque às vezes o irmão pede tanto uma coisa, quando ele tem, ele vira outra pessoa e acaba pisando nos outros. Então nós temos que pedir para Deus aquilo que nós estamos em condições de possuir e de administrar. Não pedir para Deus nem mais e nem menos, mas pedir para Deus a porção acostumada, a porção do cotidiano, para que a gente possa viver bem, dar condições para a nossa família e viver muito bem nessa terra sem fazer barganha com Deus, dá 10 para receber 20, dá 30 para receber 3.000. Né? Então nós temos que tomar cuidado com essas questões, porque elas são muito perigosas, acaba desviando o foco do cristão. Jesus combateu o amor ao dinheiro e propagou a prática da solidariedade e a valorização das pessoas e não dos bens. Os valores de Jesus do reino de Deus são imutáveis e inegociáveis e precisam ser observados por sua igreja. Então, aqui na nossa conclusão, tem que se observar muito pouco acerca disso. E no começo aqui, os amigos de Jó acreditavam que ele deveria ter cometido um terrível pecado. Jó estava naquela situação, aqui voltando acerca no começo aqui, Jó estava naquela situação e eles achavam que tinha sofrido um terrível pecado, que Jó tinha cometido um terrível pecado, e na verdade não, Deus estava aprovando Jó. E às vezes acontece certas coisas na nossa vida que as pessoas podem interpretar dessa forma, mas Deus, que pode todas as coisas, é Ele que cuida de nós. E aqui na última parte, aquilo que Jesus faz é imutável. Nós não entendemos muitas vezes aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque as pessoas hoje estão valorizando muito mais o dinheiro, muito mais o que tem, do que a pessoa é. Infelizmente as pessoas estão virando pessoas falsas, porque a pessoa que tem dinheiro é tratado como doutor, como senhor, como reverendo, como pastor, como muitas questões. E aquele que às vezes não tem tanto, mas é uma pessoa íntegra, é tratado como irmão, como qualquer um, porque ele não tem um terno bonito, ele não tem um carro bom. Irmãos, que a gente pare de fazer essa acepção de pessoas. Paremos de fazer acepção de pessoas. Não que aquele que ele não merece respeito, aquele outro merece. Não, todos têm que ser tratados da mesma forma. Pegando um gancho, um parênteses aqui. Porque infelizmente as pessoas ficam valorizando demais essas pessoas que têm condições, que graças a Deus venceu na vida, que teve uma condição financeira, e aquele que tem menos é porque está em pecado. Nada disso. Nós temos que caminhar para o céu. E se aquela pessoa tem mais do que a outra, se a família dela já é uma família
que tem dinheiro e ela herdou, ou que ela teve a oportunidade de conquistar, acertou, como diz o linguajar, acertou na veia e conseguiu prosperar o negócio dela e aquela outra não conseguiu. Isso não quer dizer que Deus é mais naquela vida ou naquela outra vida. Cada um Deus faz de outra forma. Ah, meu irmão, por que tem cada um Deus faz cada um de uma forma? Não sei. Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos. Há coisas que nós não temos respostas. E não adianta ficarmos indagando, questionando a Deus, porque isso ou por aquilo. O importante é nós ficarmos na questão de agora. Me dê a porção acostumada. Me dê a porção do meu dia, para minha família. Você jovem, você moço, você moça. Tenha a mente de Cristo. Estude, trabalhe, se esforce para adquirir, para ter uma vida boa. Porém, não se esqueça que a sua vida boa não pode ultrapassar a visão de reino de Deus, a visão do reino de Deus, a visão de estar com Cristo, a visão de ter a alegria de estar na presença de Deus na igreja, em oração, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda aqui no restante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.